Olá, bem-vindo a mais uma aula. Essa é uma aula de técnica de corrida, né? E ela é baseada em 4 pilares. Eu costumo brincar com os meus alunos que são os 4 fabulosos, referente aos Beatles. Então, até aqui nessa aula você vai aprender e despertar as técnicas e a consciência corporal do gesto mecânico da corrida, né? Porém, ao tomar consciência dessas técnicas, né, e do seu corpo em relação às técnicas, não necessariamente você vai conseguir manter a boa postura. Claro que a partir do momento que você aprender as técnicas e você começar a correr, você vai tentar corrigir a sua postura, corrigir o movimento da corrida. Porém, isso não vai ser automático. Você vai ter que forçar, lembrar de fazer isso e executar. A próxima aula eu vou destacar aí exercícios que vão te ajudar a desenvolver essas técnicas para que você consiga executá-las de maneira automática. Na hora do seu treino, da sua prova, você não pensar para fazer, você simplesmente adotar a postura e a técnica correta. Esses exercícios eu chamo de exercícios educativos. Então, essa aula hoje é para você aprender e tomar consciência do seu corpo, né? Porém, uma próxima aula eu vou falar mais sobre os exercícios que você tem que fazer para melhorar essas técnicas, ok? Vamos lá então. A técnica de corrida ela é baseada em 4 pilares. Então, o primeiro é a postura adequada, o segundo é a movimentação dos braços e o terceiro é a batida do pé no chão. E o quarto, a respiração eficiente. Um detalhe muito importante é que cada pilar é pré-requisito do outro. Ou seja, primeiro você tem que aprender e pensar na hora da corrida a ter uma postura adequada. Qual que é a melhor postura para você correr? Para então depois você pensar no segundo pilar, que é a movimentação dos braços. Como você movimenta os braços, como que o movimento é dividido. Então, sucessivamente, batido do pé no chão, e a respiração é o último pilar. Não adianta a gente pensar na respiração ou na batida do pé no chão antes de ter uma postura adequada, de despertar uma consciência corporal para uma postura adequada, ou mesmo a movimentação dos braços sem antes ter essa postura, ok? É como um checklist. Então primeiro você vai fazer o checklist, estou com a postura adequada, qual que é a técnica que eu vou colocar em prática, como que é o movimento, como que é a minha postura da cabeça, do tronco, do quadril. Aí legal, tá bacana, é assim que eu aprendi. Vamos para o segundo, agora a movimentação dos braços. Como é que eu tenho que movimentar os braços, como que ele é dividido, se está certo essa postura, esse movimento. Aí legal, agora estou com a postura adequada e a movimentação dos braços adequados. Agora sim eu vou para a batida do pé no chão. E enfim, a respiração. Eu vou dividir só aqui o pilar 1 e 2, a gente vai dividir da seguinte forma. O pilar 1 e 2 a gente vai trabalhar, que eu chamo de jockey. O jockey é aquele o atleta lá que fica em cima do cavalo, né? E o pilar 3 e 4, os pilares 3 e 4, a gente vai chamar de cavalo. Então, primeiro a gente vai trabalhar o jockey, que é da cintura para cima. Então, um bom jockey em cima de um bom cavalo, ele consegue render o máximo possível. Porém, um bom cavalo que tenha um jockey não tão eficiente, não vai render muita coisa, né? Então, primeiro a gente educa o jockey, depois a gente vai pensar no cavalo.
Então vamos lá. Então, postura adequada. A postura adequada, eu vou falar um pouquinho aqui para vocês de algumas dicas, né? Você pode anotar aí no campo de anotações, depois pode rever as suas anotações sempre que possível, tá? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, né, você tem que ter a postura adequada para a corrida, não é simplesmente sair correndo. Então você está aprendendo a melhor postura para você render mais no seu treino, na sua corrida e principalmente evitar lesões, tá? A postura adequada, então, é você correr o mais alto possível em relação à sua altura e ter o olhar voltado 30 graus à sua frente. Então não é olhar para baixo, logo à frente dos seus pés. É lá na frente, é um olhar 30 graus abaixo da linha do horizonte. Isso vai te dar algumas vantagens. Primeiro, você vai manter a postura ereta, que aqui é a postura ereta. A cabeça alinhada com o seu tronco, o tronco alinhado com o seu quadril. Peito para frente e os ombros para trás. Tem que mostrar o pescoço. O seu pescoço tem que aparecer aqui, né? O ombro, a distância do ombro em relação à orelha tem que ser o maior possível. Outra vantagem é você consegue lá na frente visualizar tudo que vem pela frente, né? Como é que é o terreno que você vai pisar, se tem buraco, se tem pessoas, se tem algum obstáculo. Então vai te dar um panorama maior quando você mantém a postura e olha 30 graus para baixo da linha do horizonte, tá? Só um detalhe, o que eu vou ensinar aqui pode ser muitas vezes, para a maioria das pessoas, para a grande maioria das pessoas, é tudo novo, né? E não está acostumado com essas técnicas. E isso pode causar, e causa com certeza, um desgaste de energia muito maior. Então, no primeiro momento, você pode sentir aí que vai estar muito mais difícil o seu treino, você vai se cansar muito mais, mas não se preocupe, porque até então você vem correndo, recrutando músculos, muitas vezes desnecessários para a prática da corrida, do movimento da corrida. Agora você vai estar aprendendo técnicas novas, então vai acumular muito mais funções musculares. Isso vai ter um desgaste de energia maior, mas com o tempo você vai lapidando, limpando o movimento, né, com os exercícios educativos que é uma próxima aula. Você vai limpando o movimento da corrida, e isso faz com que você minimize o desgaste, comece a gastar, a recrutar a musculatura estritamente necessária para manter a boa postura e a técnica perfeita da corrida aí, ok? Então é igual a homeopatia, no começo você vai sofrer um pouquinho, mas depois você vai deslanchar muito mais aí, pode ter certeza, ok? Então vamos voltando aqui. Então olhar 30 graus abaixo da linha do horizonte, a cabeça alinhada com o tronco alinhado com o quadril. Correr o mais alto possível em relação à sua altura. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você tem 1,80 m, corra 1,81 m. Costumo brincar com os meus alunos que aluno meu tem que ser imponente, tem que ser metido, peito para frente. Não é queixo levantado, né? Queixo e o olhar voltado para frente. Imponente mesmo, né? Forte. Isso vai fazer com que você mantenha naturalmente uma postura mais aerodinâmica, mais adequada para a corrida. Então corra o mais alto possível em relação à sua altura, sem oscilações, né? Até coloquei uma linha pontilhada. Se esse corredor continuasse correndo da maneira correta, né, com a postura adequada, o mais alto possível em relação à sua altura, ele não ia oscilar a sua altura, ele ia sempre correr a 1,81 m, tá? Diferente de você correr de maneira que vai oscilando a sua altura, como se estivesse passando dessa linha, né? Subindo e descendo, subindo e descendo.
Isso acontece devido não só à postura inadequada, mas também outros erros, como a batida do pé no chão, que a gente vai ver mais para frente, tá? Se a gente corre em linha reta, o ponto A para o ponto B vai ser a menor distância. Se a gente corre do ponto A para o ponto B de maneira oscilando, subindo e descendo, vai ser uma demanda de energia muito maior, por causa de um recrutamento muscular muito maior, ok? Então, vamos continuando aqui. Aqui é uma foto de dois corredores aí, né? Só para ilustrar. O primeiro corredor, né? Esse daqui, ele está com a cabeça alinhada com o tronco alinhado com o quadril. Aparentemente ele está correto. Porém, ele está com o tronco ligeiramente inclinado, né? Não está com a coluna curvada, mas sim o tronco inclinado. Isso é uma boa vantagem aerodinâmica. Porém, o cavalo dele está bacana, aliás, o jockey dele está bacana, mas o cavalo dele não está. Porque a gente vai ver mais para frente que as pernas não estão alinhadas com o resto do tronco. Então não é uma biomecânica muito adequada, porque ele vai frear a corrida. Esse primeiro corredor aqui, ele tende a correr de maneira que ele vai estar oscilando, né, subindo e descendo, ou seja, ele vai estar entrando e saindo do movimento da corrida, entrando e saindo, né? Ele não vai estar correndo na linha reta aqui, ou seja, o mais alto possível em relação à sua altura. Isso tudo vai influenciar aqui de acordo com o centro de gravidade, né? Ele fica mais ou menos nessa linha aqui, um pouco abaixo do umbigo, né? O centro de gravidade ele pode estar dentro do seu core, que é a região central, ou fora dele, depende do movimento que você está fazendo. Então, se ele corre de maneira linear, esse centro de gravidade ele tende a estar linear, sem grandes oscilações. Se não tem oscilações, tem um recrutamento muscular muito menor e um desgaste de energia também menor. Porém, se ele está correndo, entrando e saindo da corrida, o centro de gravidade também vai estar oscilando para cima e para baixo, porque a postura dele, a técnica dele não está adequada. Tá? Esse segundo corredor aqui, ele também está com a cabeça alinhada com o tronco alinhado com o quadril, não está em uma posição aerodinâmica muito mais favorável em relação a esse primeiro, ele está forçando bem a postura, porém ele está mais linear no seu cavalo. Pode ver até o pé dele aqui, ó, ele não está tocando no chão, nenhum dos dois, né? Mas o pé dele, quando tocar no chão, ele vai tocar embaixo dessa linha, ou seja, embaixo do quadril. Essa é uma técnica mais correta do cavalo, tá? Então o ideal seria juntar o jockey desse primeiro corredor com o cavalo desse segundo corredor, tá? Você vê que muitas vezes esse atleta ele tem muito mais condicionamento físico do que esse, porém esse pode ter uma técnica melhor, ele consegue uma economia de movimento muito maior, então ele consegue correr mais rápido, porque está economizando energia, ou correr maiores distâncias, ok? Aqui uma outra ilustração bem legal aqui do que eu falei, né? Então, o primeiro alinhado, a cabeça alinhada com o tronco alinhado com o quadril, então o jockey está alinhado, e o cavalo também está alinhado, as pernas estão embaixo, a hora que toca no chão, né? Elas estão embaixo da linha do quadril, né? Então tá o tronco dele está inclinado, mas não curvado, é diferente, tá? De ser curvado, porque senão você diminui esse ângulo aqui do quadril com o tronco. Quanto mais aberto esse ângulo do quadril com o tronco, maior é a fase de voo. Quanto maior a fase de voo, melhor. A gente vai ver mais para frente a fase de voo, ok? Então percebe que quando ele está nessa postura aqui, ele tá fluindo. Imagina um vetor de força empurrando
esse atleta para frente aqui, ó, na linha do quadril, né? Um vetor de força que está empurrando esse atleta para frente, ele tem simplesmente o trabalho de elevar os joelhos e controlar as passadas, né? É como se ele tivesse aqui num precipício, sabe aquela sensação de queda? Se a gente, não sei se você já passou por isso, ou no lugar bem alto, né? Você está lá só com na pontinha dos pés ali e na sua frente não tem mais nada, só o abismo ali na sua frente, né? Um lugar bem alto. Então você tem aquela sensação de queda. Se você jogar o seu quadril para frente, né, parece que você está sendo puxado para frente. Então essa é a boa postura. Você tem a sensação de estar sendo puxado. Aí você vai economizar mais energia. Já aqui na segunda foto, né, desse mesmo atleta, a cabeça dele já está um pouco mais protusa, ou seja, à frente dos ombros, né? E o ângulo aqui do tronco e o quadril já diminuiu. O cavalo dele já não está adequado, né? Você vê que o ângulo diminui, o cavalo dele não está adequado. Por mais que o pé esteja embaixo do quadril, o quadril dele está se deslocando para trás, com a cabeça também. Isso acontece, que a gente chama muito de corrida sentado. Isso acontece muito em corredores quando está subindo uma ladeira, por exemplo, né? Então você vê o impacto no joelho é muito maior dessa forma, mantendo essa postura. Você vai começar a reparar muito na hora que você for fazer o próximo treino de corrida, as pessoas, né? Como vai estar o tronco, como vai estar o alinhamento da cabeça, se vai estar inclinado o tronco à frente ou não. Tá? Então essa primeira foto aqui é a postura mais adequada. Legal. Lembrando que agora a movimentação dos braços, mas lembrando que a postura, antes de você pensar nas técnicas, nas dicas que eu vou passar aqui da movimentação dos braços, você tem que colocar em prática as dicas para a postura adequada, ok? Imagina um scanner, vai passando pela sua cabeça, o que eu faço com a cabeça? Alinhando com o tronco, o que eu faço com os ombros para trás, peito para frente, postura imponente, como o professor falou, tem que estar metido. O ângulo entre o tronco e o quadril tem que estar o mais aberto possível, o tronco inclinado à frente. Aí sim, legal, agora eu vou para a movimentação dos braços. Bem, numa analogia aqui na relação do corpo humano com um carro, os braços equivale à troca de marcha. Ou seja, se você quer ganhar velocidade, não adianta só você acelerar na primeira marcha. Se você não trocar de marcha, vai ter só o torque de força grande, mas não vai ter a velocidade. Então, a velocidade, a movimentação dos braços na corrida está ligada à velocidade. Se você quer aumentar a sua velocidade, não adianta aumentar o tamanho da sua passada ou acelerar o tamanho da passada. Simplesmente você tem que melhorar a movimentação dos seus braços. Ou seja, aumentar a angulação dos ombros vai fazer com que você corra mais rápido de maneira automática. Tá? Depois você vai fazer um teste, você vai ver que eu estou falando a verdade para você. Então, o movimento dos braços ele é dividido em duas partes. A gente está falando do jockey, tá? Então, o soco, quando é soco, é quando o cotovelo ele passa da linha do tronco à frente. Aí a gente chama de soco na movimentação dos braços. E a cotovelada, né? Quando é cotovelada? Quando a mão ela passa para trás da crista ilíaca, aqui do lado do quadril, tá? Quando passa para trás da linha do quadril. Porém, um erro comum é a hora de dar a cotovelada, fazer a extensão do cotovelo. E, com isso você perde a aerodinâmica e diminui a fase de propulsão também, tá? Além de
fazer com que o seu centro de gravidade, lembra que eu falei dele, tem que ser o mais linear possível, fique oscilando muito também, tá? Ele pode oscilar tanto para cima e para baixo, quanto para um lado e para o outro, tá? Claro que você não vai sair correndo em zigue-zague. Você não faz isso porque o recrutamento muscular, grupos musculares que até então não têm necessidade de serem envolvidos no movimento da corrida, eles vão ser acionados para que você não oscile. Isso é uma demanda de energia desnecessária, ok? Então, soco e cotovelada, tá? Ó, cotovelo ligeiramente flexionado no ângulo de mais ou menos 90 graus, tá? Tanto o soco quanto a cotovelada. Tem 3 níveis de movimentação dos braços. O que eu quero dizer com isso? Vai depender da velocidade, do ritmo de corrida que você está empregando. Se você está num ritmo mais leve de corrida, por exemplo, um trotinho, né, num aquecimento, aí, numa rodagem leve, o ideal é o soco, ele está chamado no nível 1, ou seja, a mão vai estar mais ou menos aqui na linha do umbigo, tá? Entre o umbigo e o peitoral. Então vai ser um soco curtinho. Aqui você vê um soco que está na linha dos ombros, né? Então vai ser um soco curtinho porque você não precisa de uma amplitude muito grande, porque quanto mais amplo, maior a velocidade. Só que você está num trotinho leve, então não necessariamente precisa de um soco muito amplo. Então o nível 1 aqui no trotinho é o soco na linha da cintura, do umbigo. Já se você está numa velocidade de cruzeiro, um ritmo de prova, aí a gente vai para o nível 2, que é o soco na altura do peitoral. Aí aumentou um pouco mais a amplitude do movimento dos ombros, tá? E no sprint, num tiro, né? Aí o nível 3, que é a mão, o soco, né? Vai em direção, na linha do pescoço, aqui próximo do queixo. Aí é uma amplitude maior, né? Aí você vai ver que vai gerar muito mais velocidade, ok? Então nível 1 na linha do abdômen, nível 2 do peitoral e nível 3 na linha do queixo, ok? Faz um teste, quando você for correr, muda a amplitude dos braços, do soco e depois você me conta aí. E detalhe, independente do nível 1, 2 ou 3 do soco, a cotovelada sempre é máxima. Ou seja, é sempre o máximo lá para trás e para cima. Para trás e para cima. Ela não tem cotovelada curtinha, média ou larga, tá? É máxima, é até o seu ombro conseguir jogar o seu braço lá para trás. Tem gente que tem restrição de movimento articular, né? Restrição articular aqui e acaba não conseguindo, exige muita força para dar a cotovelada. Isso aí é um erro postural, mas tem que fazer uma compensação com exercícios que a gente vai falar disso mais para frente. Beleza? Então aqui aparece de novo, né, a movimentação dos braços, né? Muito estendido atrás, o cotovelo, muitas vezes você vai ver, você vai reparar se você faz isso, ou outras pessoas fazem isso ou não, tá? E aqui o nível do soco, no caso aqui ela está no soco na velocidade do nível 2, na altura do tronco, do umbigo, né? Ele é cotovelado, ó. É cotovelada quando passou a mão da linha da crista ilíaca do quadril, beleza? O correto então é ligeiramente flexionado aqui em 90 graus, tanto o soco quanto a cotovelada, né? Lembrando da distância entre o ombro e a orelha. Então você vê a postura, a cabeça alinhada com o tronco alinhado com o quadril. Aí sim vai pensar na movimentação dos braços. 90 graus, cotovelada e soco vai variar nível 1, 2 ou 3. Ok?
Alguns outros erros que você pode estar cometendo ou ver outras pessoas que podem estar fazendo isso de maneira sem perceber, né? Não ter a fase de cotovelada, no caso dessa moça aqui da foto, ela está correndo, né, só com a ênfase no soco, né? Não tem a parte da cotovelada, porque até a mão fica para frente do quadril, né? Então ela fica até quanto mais peso na parte anterior do tronco, ou seja, os braços estão para frente, mais peso na parte anterior. Então vai exigir muito mais da coluna, dos eretores da coluna e da região lombar. Tende a ter uma curvatura da coluna. Lembrando, a curvatura da coluna não é o ideal. Sim, a coluna está ligeiramente inclinada, alinhada e inclinada. Tá? Outro erro bastante comum é movimentação dos braços, né? Perdão, movimentação dos braços, o braço na hora do soco cruzar a linha média do tronco. Isso não é adequado. Lembra do centro de gravidade que eu falei que fica um ponto abaixo do umbigo? Se você faz isso, você tende a correr em zigue-zague, porém você não corre porque a musculatura do core, principalmente quadril, né, perna, tende a contrair em excesso para que você mantenha o alinhamento aí do centro de gravidade. Isso vai fazer com que você gaste muito mais energia, tá? Então não evita cruzar o braço na linha média do tronco. Sempre divide o lado direito do lado esquerdo aí sem cruzar o braço. Mas eu até falo que é como se você fosse pilotar um carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 anda muito mais do que pilotar um caminhão, né? Um outro erro também é você abrir muito os braços, né? Como se estivesse pilotando um caminhão, um volante muito grande. Então, um carro de Fórmula 1 você consegue correr muito mais que um caminhão e não é muito fechado, também não é muito aberto aí esse ângulo, ok?